Boa tarde, pessoal. Então, dando início aí às atividades do nosso segundo semestre, né, do ano letivo de 2020, eu vou falar hoje para vocês sobre ascite, líquido acítico, né, que faz parte do conteúdo de semiologia, com os temas que me foram designados, tá certo? É um tema extremamente importante dentro da semiótica, dentro da elaboração da anamnese, extremamente exuberante no sentido do exame físico, né? Eu usei para isso esse artigo, né? Ascite, Estado da Arte, baseado em evidências, da revista da Associação Médica Brasileira, 2009, tá certo? O autor é Darir Ramos de Andrade Júnior. Bom, o que nós temos para falar? Ascite, pessoal, tem origem na palavra grega ascos, que significa saco. Pela própria imagem aí, a gente não precisa entrar em maiores detalhes, né? Depois, deste radical, derivou ascites e depois acite. Portanto, o que tem a ser acite, pessoal? Denomina acite ao acúmulo patológico, tá certo? De líquido livre na cavidade peritoneal. E o que é muito importante salientar é que a natureza deste líquido pode ser dividida entre natureza serosa, natureza quilosa ou hemorrágica. Quais são as principais causas, né, que levam ao aparecimento da ascite, que vocês devem guardar? De um modo geral, 3 são as causas principais. Aumento da pressão introstática, diminuição da pressão oncótica, tá certo? E inflamação peritoneal. Portanto, quando você tem obstrução dos vasos linfáticos, você obstrui o fluxo, se acumula, derrama, você tem retenção de sódio, quer dizer, você acumula mais água, mais líquido, derrama, aumento da permeabilidade capilar, por questões lógicas e óbvias, diminuição da pressão osmótica das proteínas, por exemplo, um paciente com um quadro importante de hipoalbuminemia, né, derrama, aumento da pressão hidrostática, idem. Então, guardem as 3 principais causas, tá, relacionadas ao aparecimento do quadro de ascite: aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica e inflamação peritoneal. Dentre, né, essas 3 causas, nós temos algumas etiologias mais prevalentes que podem causar os quadros importantes de ascite moderado a grave. Sem sombra de dúvida, né, pelo gráfico em pizza aí, a gente vê que a cirrose responde por em torno de 75% dos casos. O câncer vem logo a seguir, com 10%. Questão da proteína, do consumo. A insuficiência cardíaca, né, que está relacionada aí muito com a retenção de líquido, com o edema, né, 3%. Tuberculose, em torno de aproximadamente aí 1%. Pancreatite e outros casos. Mas, sem sombra de dúvidas, dentre as 3 principais causas faladas no slide anterior, nós temos como etiologia principal os quadros de cirrose, né? Estes, sim, responsáveis aí por 75%. Aqui é uma imagem, né, só para a gente relembrar a anatomia patológica, né, de uma cirrose, um fígado todo deformado, bordas irregulares, mal definidas, um processo inflamatório crônico,
pele sinusoidal, uma presença de macro ou micro, né, lesões distribuídas de forma heterogênea pelo parênquima hepático, né? Tudo isso levando a uma alteração arquitetural desse órgão e, consequentemente, né, da magnitude e importância que o fígado tem dentro da homeostase do organismo. Isso vai além, dentre outras ou outros sinais e sintomas que vão ser exibidos pelo nosso paciente, nós encontraremos aí o quadro de ascite. Perfeito até aqui? E a fisiopatogenia? O que a gente pode falar da fisiopatologia da ascite, da formação? Já tendo em mente aí as três principais causas, já tendo em mente aí uma das principais etiologias, que é a cicose. Nós temos três mecanismos importantes relacionados aí com o quadro de cicose, com o quadro de formação da ascite. O underfill, o overflow e a vasodilatação primária. O que vem a ser o mecanismo da fisiopatologia, o underfill? Ele basicamente baseia-se na obstrução do fluxo sanguíneo intrahepático por um ou vários mecanismos patológicos, né? E associado a essa obstrução do fluxo sanguíneo, nós vamos observar uma hipoalbuminemia, que vai ocasionar uma hipovolemia, uma retração de volume, tá? Por perda de líquido para a cavidade peritoneal. Ou seja, sai líquido do intra para o extra, em função de uma obstrução de fluxo sanguíneo intrahepático e hipoalbuminemia, ocasionando um derrame para a cavidade peritoneal, formando um quadro de ascite. Consequentemente a isso que eu acabei de explicar, existe uma retenção renal secundária de sódio e água. O que acontece? Quer dizer, pelo mecanismo renina, angiotensina e aldosterona, em decorrência do quadro de baixo fluxo de hipovolemia, o organismo tende a reter mais água e mais sódio, né? Isso acaba alimentando e tornando o ciclo vicioso no sentido da continuidade da formação da ascite. Existe, portanto, uma ruptura do equilíbrio das forças de Starling pela presença de hipertensão portal, hiperfiltração na região sinusoidal hepática e a capacidade de reabsorção de líquido pelos linfáticos, ela é excedida, ela acontece sobremaneira à capacidade instalada. Consequentemente, esse líquido em excesso tem que ir para algum lugar, e isso acaba resultando num derrame, consequentemente, num quadro de ascite. Tudo bem? Entenderam o mecanismo underfill? Já o mecanismo, né? Aqui ainda, né, na teoria do underfill, do baixo enchimento, olha lá. Hipertensão porta, concentração do sangue no sistema porta nos órgãos esplâncnicos, hipovolemia, estimulação de receptores de volume, ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasoconstricção através da estimulação do sistema nervoso simpático e aumento na secreção de hormônio antidiurético. Isso tudo leva a uma retenção renal de sódio e de água e forma a ascite. Portanto, guardem muito bem esse slide, tá? Que essa é uma das teorias de formação da ascite. Já o mecanismo de overflow vem a ser o quê? Retenção de sódio e água é o evento primário, ele não é secundário como no underfill.
ok? Existe um aumento primário do volume intravascular e escape de líquido para a cavidade peritoneal, através da superfície hepática. Consequentemente, nós vamos ter um volume plasmático aumentado, um aumento da pressão venosa hepática, ativação do sistema nervoso simpático, consequentemente, uma retenção de água e sódio, também pela prostaglandina 2, antagonista do hormônio antidiurético. Então, basicamente, o overflow... Desculpe. Basicamente, o mecanismo overflow vai estar relacionado com um evento primário de retenção de sódio e de água. Eis aqui, né? Retenção de sódio, fluido retido pelos rins, aumento do volume plasmático com aumento do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica. Tudo isso leva a um quadro de hipervolemia, que associado a uma hipertensão portal, leva ao extravasamento do líquido para a cavidade abdominal, ao derrame abdominal, né? Que vai, em última análise, como epílogo de toda a patologia, formar a ascite. Portanto, este é o mecanismo, né, do flow. Bom, e a teoria da vasodilatação? Essa teoria, gente, é a teoria mais recente, tá bom? Ela envolve as duas mais antigas, underflow e overflow. Ela propõe basicamente o quê? Que a vasodilatação arteriolar periférica, né, que acontece principalmente próximo da região do baço, na circulação esplênica, muscular e cutânea, vão causar um baixo enchimento vascular, que é o cerne, vejam bem, do mecanismo underflow. O estímulo dos barroreceptores e do SRAA, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais a liberação do hormônio antidiurético, associado a uma ativação simpática, isso tudo em conjunto vai levar ao quê? Levar à retenção renal secundária de sódio e de água, tá bom? Ocasionando uma hipervolemia, obviamente, você urina pouco, você acumula mais líquido, você retém mais sódio, né? E isso leva a uma hipervolemia, como eu disse, e aumento do débito cardíaco, que basicamente é o quê? O mecanismo do overflow. E a vasodilatação primária, né, que vai exatamente propor esse fenômeno de vasodilatação arteriolar periférica, levando em última análise ao quadro de ascite, né, ela também pode ser mediada pelo NO, pelo óxido nítrico. Então, essas são os três pilares, né, da formação da ascite. Olha aqui, ó, olha esse slide exemplificando, né, de uma maneira mais didática, o mecanismo, né, da teoria da vasodilatação. Aumento do volume plasmático, tá? Adequado para normalizar a homeostase circulatória, normalização da atividade do sistema de retenção de sódio e de água, excreção normal de sódio e água, ausência de ascite. Isso é o que está acontecendo com a gente agora, né? Espero que ninguém esteja com ascite. Quando, porém, nós temos um aumento do volume plasmático insuficiente para normalizar a homeostase circulatória em decorrência daquela vasodilatação arteriolar, principalmente no território esplênico, como eu disse no slide anterior, persistindo a ativação, faz com que ocorra uma persistência, melhor dizendo, do sistema de retenção de sódio e de água. Isso, né, essa persistente ativação
os sistemas de retenção de sólidos de água vão perpetuar a retenção, né, de sódio e, consequentemente, a absorção de água. E isso vai ter que escoar para algum lugar, consequentemente, se forma a ascite, tá? Então, essa seria aí, seria o slide exemplificando a fisiopatologia da teoria da vasodilatação. Bom, como que vocês vão enxergar? Como é que esse paciente vai chegar para os senhores, para as senhoras? Do ponto de vista de ectoscopia, né? Que é um dos pilares do exame físico dentro da arte semiótica, dentro da semiologia. Classicamente, esse paciente ele vai estar provavelmente ictérico, né? Ele vai estar emagrecido, vejam bem essa imagem. Ele vai ter edemas, principalmente edemas aí gravitacionais, pernas e pés. É um indivíduo cansado, tá? Às vezes apresentando um certo grau de ginecomastia. E por vezes, como nós já estudamos na disciplina de urgência e emergência 2, ele pode apresentar um determinado grau de confusão mental, leve, moderado ou grave, que é classicamente o quê? A encefalopatia hepática. Então, guardem bem, se lembrem bem dessa imagem, tá certo? Que é, do ponto de vista de ectoscopia, aquilo que nós vamos encontrar no nosso paciente, portador de ascite. E a técnica semiológica? O que ela nos mostra? O que ela traduz? O que ela vai trazer de informações? Uma gama de informações, obviamente. Sabemos que um dos momentos mais importantes de uma consulta médica, de uma avaliação clínica, é exatamente uma ordem semiótica, semiológica correta, né, pontual, que busque valorizar aquelas informações, né, referidas ou originadas, né, que sejam realmente pontuais para a elaboração do diagnóstico e, consequentemente, depois da propedêutica e terapêutica, né? Então, nós temos aí a inspeção, a percussão e a palpação. Os senhores já são aí mestres, né? Em ver, em percutir, em palpar. Bom, o que a gente vai observar na inspeção desse paciente, com o olhar principalmente direcionado ao abdômen? Nós vamos ver o volume e o formato abdominal, a gente tem que relatar, inclusive, se esse abdômen é globoso, se ele tem um ventre de batráquio, né, como na imagem anterior. A atitude desse paciente, se é uma atitude lordótica para contrabalancear o peso da ascite, principalmente das ascites de grande volume. Se existe circulação colateral, que elas, obviamente, todos sabem, vão acontecer em decorrência da hipertensão portal lá dentro, né? E se existem presentes ou não sinais de grandes, moderadas ou pequenas herniações. Então, basicamente, na inspeção do paciente com quadro ascítico, a gente tem que se atentar a isso. Quando palpamos o abdômen, pouca informação, talvez, nos seja fornecida em relação a tamanho de fígado e de baço, principalmente se a ascite for volumosa. E para se confirmar, através da palpação, né, se esse paciente tem ascite ou não, nós lançamos mão de uma manobra, né, que se chama piparote, certo? O que vem a ser o piparote? O paciente decúbito,
dorsal, a sua mão direita no meio, próximo, delimitando a metade do abdômen em seu eixo longitudinal, próximo à cicatriz umbilical, tá certo? A mão do examinador, a mão esquerda do lado direito do paciente, e com a mão direita, nós fazemos aí um estaleco, um estalar de dedos sobre a parede abdominal, e nós vamos notar, caso tenha, né, realmente um quadro de ascite aí considerável, nós vamos notar aí a propagação de uma onda do líquido que está ali acumulado, e ela vai vibrar, né, através de uma propagação em coluna, o líquido do lado oposto que nós vamos sentir. Portanto, este é o que nós chamamos de manobra de piparote positivo, que nós vamos conseguir através da palpação do abdômen ascítico. Uma outra manobra importante, tá certo? Que nós vamos observar principalmente na percussão, né, deste abdômen, tá certo? São os semicírculos de Skoda, como vocês podem ver aí. O que vem a ser esses semicírculos de Skoda? É a percussão feita desde o andar superior do abdômen, delimitando uma linha semicircular na transição entre o timpanismo e a maciez ou a submaciez das áreas correspondentes às porções mais declives, certo? A concavidade da linha semicircular estará sempre, prestem bem atenção, é um U, né? Voltado para cima. Estará voltada para a região epigástrica, como se fosse um U da região pélvica voltando em direção ao epigástrico. Ou seja, esses semicírculos, né? Você vai sentir a transição entre timpanismo e maciez ou submaciez através das áreas correspondentes às porções mais declives. Quanto mais baixo, maior a quantidade de líquido, portanto, mais maciço vai ser o som. Quanto mais alto, menos líquido, mais ar, nas alças principalmente, né? Então, portanto, mais timpânico vai ser essa percussão. Perfeito? Então, eu quero que vocês guardem piparote e semicírculos de Skoda. Tudo bem até aqui? Dando continuidade. Existe um aforismo médico que recomenda toda ascite, abre aspas, toda ascite de recente começo ou de recente piora deve ser funcionada. Não esqueçam esse aforismo, tá? Ele realmente, do ponto de vista prático, ele tem uma aplicabilidade e um retorno propedêutico extremamente eficiente e satisfatório para que nós possamos, enquanto clínicos, elucidar, complementar as nossas hipóteses diagnósticas. E o que nós fazemos nesta punção? Qual que é o objetivo? O objetivo da punção de um líquido ascítico basicamente se ancora em 4 pilares. Eis que o primeiro pilar vai estar relacionado com a contagem celular e o gradiente soro-acite-albumina, que é o GSA, que vão ser testes obrigatórios. O GRAM e a cultura geral do líquido acíticos vão ser também indicados se existe um quadro de infecção. Dosagens de proteína total, desidrogenase lática, glicose e amilase, feitos quando o diagnóstico por cirrose da ascite por cirrose hepática não for evidente,
né, aqueles 75% sejam excluídos, e a gente pensar aí na pancreatite, na tuberculose, na neoplasia, etc. E por último, em quarto lugar, melhor dizendo, quarto pilar, a pesquisa de células neoplásicas na suspeita de neoplasias, a pesquisa e cultura de Barr, bacilo alvo-ácido resistente, na suspeita de tuberculose, de TB. Dosagem de triglicerídeos, onde e quando nós tivermos dúvida diagnóstica entre acidquilose e pseudoquilose. Dosagem de bilirrubina, quando nós pensarmos aí no coliperitônio, né? Quando a gente pensar aí num escape de bile, de origem, obviamente, patológica. Ok? Bom, qual o nome que nós damos para a condução do líquido acítico? Nós denominamos de paracentese. Procedimento simples, tranquilo, feito à beira de leito. Normalmente usamos um catéter intravenoso mais calibroso, um gel 14 ou um bocate 14 ou 16, uma seringa de 20 ml, tá? Um campo fenestrado estéreo e luvas estéreis. E um coletor, né, com um circuito para a coleta desse líquido acítico. Ok? Dessa maneira, nós fazemos aí, né, o início da paracentese, paramentação, asepsia das mãos, paramentação, com roupa adequada, asepsia do local a ser funcionado, na maioria das vezes, a distância média entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca superior esquerda, tá certo? Normalmente esse local é um local de indicação para a realização da paracentese. O ponto médio dessa delimitação desses dois pontos, nós fazemos uma anestesia local com lidocaína de 2 a 5 ml, introduzimos o abocate já conectado à seringa, tá certo? Retiramos aí em torno de 20 ml do líquido de forma estéril para que ele seja analisado e conectamos, né, o coletor ao circuito que foi introduzido através da punção com a agulha. Perfeito? Uma vez feito isso, né, nós vamos fazer o primeiro cálculo. Né? Nós vamos solicitar a dosagem da albumina desse líquido. E vamos solicitar também, simultaneamente, a dosagem de albumina presente no soro. E a relação, o gradiente de albumina, soro, acite, gasa, tá? ou GSAA, né? Albumina, soro, albumina de líquido acítico, vai nos dar um possível caminho para que nós façamos a interpretação entre uma ascite de origem relacionada à hipertensão portal ou não. Quando esse gradiente for maior que 1,1 grama por decilitro, ou seja, a albumina do soro menos a albumina encontrada no líquido acítico, for maior que 1,1 grama por decilitro, provavelmente nós estamos em frente a uma ascite, cuja principal etiologia é a hipertensão portal. E aí nós temos várias causas, né, como nós já vimos lá nos primeiros slides, mas a cirrose continua sendo a campeã, né, uma hepatite alcoólica, uma ascite de origem cardíaca, uma trombose de veia porta, uma síndrome de Budd-Chiari ou uma metástase hepática.
Quando o gradiente albumina sobre albumina do líquido acítico for menor que 1,1 grama por decilitro, nós temos aí uma série de outras interpretações, dentre as quais eu gostaria de salientar: carcinomatose peritoneal, peritonite tuberculosa, ascite pancreática, ascite biliar, síndrome nefrótica e as serosites, de um modo geral. Portanto, é impensável que os senhores e as senhoras não saibam qual a aplicabilidade e como interpretar o GASA. Ou seja, toda vez que vocês fizerem, por um motivo ou por outro, a coleta de um líquido acítico, seja por uma paracentese terapêutica ou aliviadora, tá bom? Vocês vão aprender mais para frente. Principalmente nos casos de insuficiência respiratória, cujo volume de líquido é tão grande que você precisa esvaziar de forma que a mecânica pulmonar seja aliviada, a complacência melhore, né? E, consequentemente, a troca gasosa seja mais eficaz. Tá? É impensável não pedir a análise do GASA para que, concomitantemente, a gente tenha uma ideia da origem, se de hipertensão portal ou não, aquilo que está formando esse quadro volumoso de ascite. Outra aplicabilidade da paracentese é você fazer a citologia do líquido acítico, tá certo? Nessa citologia, basicamente, você vai prestar atenção nos polimorfonucleares, tá certo? Na maioria das vezes, a elevação, o número aumentado desses polimorfonucleares no líquido acítico, ela vai nos traduzir, né, uma ascite cirrótica complicada ou não complicada. Quando a contagem é normal, né, ela é inferior a 281, né, sendo o limite superior de 500 células por milímetro. Já o limite superior de PMN, de polimorfonucleares, obviamente é de 250 milímetros, né? Na peritonite bacteriana espontânea, PBE, existe um aumento de leucócitos. Isso é muito importante na caracterização e na conceituação da PBE, da peritonite bacteriana espontânea, que nós já estudamos em urgência e emergência. Existe um aumento dos leucócitos com predomínio de polimorfos, né, maior que 250 milímetros cúbicos, na tuberculose e na carcinomatose peritoneal, aonde existe um aumento, né, diferentemente dos quadros de peritonite bacteriana espontânea, existe um aumento na tuberculose e na carcinomatose de aumento de leucócitos com predomínio de linfócitos. Na pancreatite existe um padrão semelhante à peritonite bacteriana espontânea, porém com outros achados clínicos semiológicos, nós vamos ainda estudar, né, quando falarmos um pouco de pancreatite, de pâncreas, né? Mas, de um modo geral, a citologia do líquido acítico vai nos dar uma informação importante, que é a contagem normal ou anormal de polimorfos, certo? Bom, só para vocês não confundirem, né? Nós fizemos aí a linha de corte em 250 e em cima eu falei 281, mas é 281 mais ou menos 25 células, tá certo? Isso seria uma conceituação bem justa, bem criteriosa. Agora, do ponto de vista prático, guardem a marca de 250. Até 250, contagem normal. Acima de 250, normalmente, se tiver predomínio de leucócitos, né, do tipo polimorfo, normalmente PBE
quando você tiver o predomínio de leucócitos com expressão linfocítica de linfócitos, normalmente aí quadros aí de tuberculose, carcinomatose. E já na pancreatite, padrão semelhante à peritonite bacteriana espontânea, porém com características clínicas específicas e pertinentes ao quadro de pancreatite aguda, tá bom? Outra coisa que nós podemos fazer com a interpretação do líquido acítico é o GRAM, né? Nós vamos corar esse líquido e, eventualmente, o GRAM ele vai nos expressar uma positividade baixa para a PBL, né? Por quê? Normalmente o GRAM, né, do líquido acítico, ele, em função da sua acurácia, ser ancorado num número grande de bactérias, ou seja, mais de 10.000 bactérias por ml, para que ele seja positivo, na maioria das vezes, na peritonite bacteriana espontânea, o GRAM vai vir negativo, tá? Ou seja, de pouco valor, porque na peritonite bacteriana espontânea, que é uma das grandes complicações da ascite, por isso que eu estou falando bem dela aqui, e todos vocês já estudaram, né? Nós já comentamos um pouco sobre PBE, essa densidade é muito baixa na peritonite bacteriana espontânea. Então, assim, a gente pode até pedir, mas não para que nós possamos bater o martelo em relação à hipótese de peritonite bacteriana espontânea, tá? Mas sim, por exemplo, uma peritonite bacteriana secundária. E apesar, né, da sua pouca sensibilidade, como eu disse, se múltiplas formas bacterianas forem vistas no teste do GRAM, significa que você vai ter mais de 10.000 bactérias por ml. A peritonite secundária, que está ocasionando aquele quadro de ascite, vai ser uma hipótese diagnóstica muito mais plausível. Tá certo? Entenderam? Então, assim, coloração GRAM, se for para poder corroborar peritonite bacteriana espontânea, esquece. Existem outros métodos aí mais fidedignos. Porém, existe a possibilidade, né, da hipótese de peritonites bacterianas não espontâneas, e sim secundárias. Aí, neste caso, devido à multiplicidade de formas bacterianas, é bem provável que nós tenhamos aí uma coloração GRAM que vá positivar. Tá bom? Continuando. Nós fizemos o GASA, nós fizemos a citologia, nós fizemos aí a coloração GRAM, o líquido acítico, e agora vamos passar para a cultura, né? É claro assim, que eu estou dividindo isso de forma didática, mas você pede tudo isso na hora que você acabou de coletar aqueles 20 ml, lá, 30 ml, antes de conectar ao sistema coletor, depois que você fez a sua paracentese, né? Bom, a cultura tem uma característica aí pontual que vocês também nunca podem se esquecer. No sentido de deixá-la mais sensível ao crescimento bacteriano, sugere-se que todo líquido que for coletado, líquido acítico, que for coletado pós-punção, pós-paracentese, né, aonde você queira culturar esse líquido para ver se vai crescer algum tipo de forma bacteriana, fúngica, etc., que você utilize como meio os tubos já preparados para a coleta de hemocultura. Você consegue multiplicar a sensibilidade de forma
considerável, tá certo? Então, como eu disse lá em cima, cultura. Recomenda-se a coleta da cultura do líquido acítico para todo paciente com ascite de recente começo ou de recente piora. É o aforismo lá de trás, né? E os frascos de hemocultura, eles vão aumentar a positividade da cultura em ascites, com contagem de polimorfos nucleares acima de 250, em cerca de 50%, né? Em cerca de 80%, quando você utilizar as técnicas convencionais. E pelas técnicas convencionais, normalmente você vai positivar em torno de 50%. Se você coletar nos frascos de hemocultura, normalmente em 80%. Você vai ter aí positividade de cultura. Ok? Bom. A dosagem de proteína, né? Isso é importante, certo? Não só a dosagem da albumina, para que a gente faça o GASA, mas as proteínas, a dosagem total, né? Ela é importante, por quê? Pacientes com nível de proteína na ascite menor que 1 grama por decilitro têm alto risco de desenvolver peritonite bacteriana espontânea. Sabe-se que pacientes com baixa taxa de proteína na ascite têm menor concentração de opsoninas no líquido acítico, ou seja, a ação dos anticorpos vai ser prejudicada, né? Então, assim, o valor das dosagens de proteína total, glicose, DHL na ascite são extremamente úteis para diagnosticar casos duvidosos de PBE. Tá? Você está ali naquela peritonite bacteriana espontânea, tem célula 250 milímetros cúbicos ali, batendo na trave, tá certo? Você não tem aquele líquido ali de aspecto tão característico para uma macroscopia mais turvo. Você dosa o GASA, ele é um GASA que sugere uma hipertensão portal, maior que 1,1 grama por decilitro. Aí você dosa a proteína total desse líquido. Normalmente com proteína baixa, tá certo? Ou seja, com pouca proteína, menos opsonina, menos anticorpo. Então, consequentemente, esse paciente tem um risco maior, vocês concordam comigo, de desenvolver um quadro infeccioso espontâneo, né? Que vai caracterizar, em última análise, a PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea. Ok? Bom, a glicose, a dosagem de glicose no líquido acítico, ela nos traz algumas informações, né? A concentração de açúcar, né, de glicose no líquido acítico é similar ao soro. Tá bom? A menos que ela esteja sendo consumida por células do sangue, por bactérias ou por células carcinomatosas. Então, normalmente, dosou glicose no líquido acítico está baixo, alguma coisa está consumindo. Porque, salvo o contrário, esse nível de glicose tem que ser semelhante ao nível de soro sanguíneo. Tá bom? Na peritonite bacteriana espontânea, a concentração de glicose permanece acima de 50 miligramas por decilitro. Porque a quantidade é menor, né? Como nós vimos, bactérias. Mas, no caso de peritonites secundárias, por exemplo, aí uma ruptura de alça, um divertículo perfurado, uma peritonite química, uma úlcera, né? O consumo é muito grande, porque a quantidade, a flora bacteriana, ela é muito exuberante, né? Aí, neste caso, a dosagem de glicose vai exibir aí valores baixos ou até mesmo indetectáveis, tá? Do nível de glicose desse líquido acítico. A lactato desidrogenase ou desidrogenase lática, né? Um marcador de necrose, tá certo? Ela está presente em aproximadamente todas as células
em metabolismo, é liberada durante a lesão tecidual, muito encontrada, né, em musculatura cardíaca, esquelética, os rins, do fígado, pâncreas, pulmões e cérebro. A referência vai de 70.807 unidades por litro, tá certo? E a maior parte da lactato desidrogenase, do líquido acídico, ela vai ser proveniente da lista dos polimorfos nucleares. E normalmente você vai fazer aí uma razão, tá? Entre a DHL, a desidrogenase lática, do líquido acídico sobre do soro do cirrótico, não complicado, que vai ser de 0,4. E se essa razão, né, for maior que 1, a divisão do DHL acídico pelo soro do paciente, né, se for maior que 1, a lactato desidrogenase vai estar sendo produzida, né, de forma intensa, ou seja, você está tendo muita lesão tecidual, né? Você está sendo aí muita lesão de polimorfos, né? Muito polimorfo está sendo lisado. E isso pode fazer com que a gente pense, né, geralmente em infecções secundárias ou, né, como na maioria dos casos de neoplasias, né, onde você tem um metabolismo e morte celular muito rápida, né, você vai pensar numa invasão tumoral, por exemplo, uma carcinomatose peritoneal, tá bom? Então, esse que é o objetivo da dosagem da lactato desidrogenase ou desidrogenase lática no líquido acídico. Perfeito? A amilase, não precisa nem dizer, né, gente? Qual é o objetivo aí da dosagem, principalmente aí para a gente poder corroborar aí o líquido acídico, a ACID, como sendo proveniente aí de um quadro de inflamação sistêmica, ocasionada aí pela autólise enzimática do pâncreas, que atua essa autólise com a liberação de muitas enzimas, que acabam degradando e destruindo os tecidos pancreáticos e abdominais, leva a um quadro aí importante, como se fosse um grande queimado interno, né? Quando você tem uma concentração de amilase na acídico cirrótico não complicado, ela nunca vai estar acima de 40. E a razão acid-soro vai ser de 0,4, tá? Conforme está aí no slide. No canto direito do slide, a gente vê aí um pâncreas todo irregular, né? Aí está aqui, tá? Com um abscesso na cabeça, um pseudocisto associado, tá certo? E a amilase, ela só vai aumentar no líquido acídico quando você tem uma pancreatite e, eventualmente, uma perfuração intestinal. Nesse caso, a dosagem pode chegar aí até 2.000 unidades internacionais por litro. E a razão acid-soro, quando normal não ultrapassa 0,4, ela pode atingir aí 6 unidades, né? Unidade não, uma razão de 6, né? Número puro. Tá bom? Outra coisa, quando nós suspeitamos que essa ascite, ela pode estar acontecendo, não em decorrência de uma hipertensão portal, mas em decorrência de uma tuberculose, nós fazemos aí a dosagem, a identificação do BAR, bacilo alcoácido resistente, porém uma positividade muito baixa, que fica em torno aí ao redor de 2%. Dosamos a ADA, a adenosina deaminase, né, que vai realmente nos ajudar o diagnóstico de peritonitis de tuberculose, né, em pacientes, obviamente, não cirróticos.
E o diagnóstico, gente, de peritonite tuberculosa, esse diagnóstico vai ser considerado em todos os pacientes que apresentam ascite linfocítica inexplicada, cujo gradiente soro-albumina ascite for menor que 1,1 grama por decilitro. Ok? Bom, e finalizando aí, né, os testes laboratoriais, estamos próximos aí ao final. A dosagem de triglicerídeos, né, para diferenciação entre principalmente quando a gente fizer aí uma punção e enviar um líquido leitoso, que vai lembrar aí uma acitiquilose, né? Na maioria das vezes, na acitiquilose, o nível de triglicerídeos vai ser maior que 200 miligramas por decilitro, tá? E existem inúmeras causas para acitiquilose, mas que não é o objetivo aqui da nossa aula de hoje. Tá bom? Para o estudo das células neoplásicas, também no líquido acítico, a sensibilidade na detecção de uma carcinomatose peritoneal, olha aqui, ó, a imagem, olha o ponteiro do mouse, os nódulos, as infiltrações do peritônio, né? A sensibilidade da citologia de 96,7%. Tá? Agora, a gente tem que se atentar para outros importantes diagnósticos, né? Quando se detectar células neoplásicas, né? Que são as metástases hepáticas maciças, a acitiquilose por linfoma e no carcinoma hepatocelular. Mas, de um modo geral, sempre vai existir uma neoplasia breve, seja ela peritoneal ou já de grande monta em alguma estrutura intraabdominal. Mas tem uma grande sensibilidade aí à pesquisa de células neoplásicas. Então, gente, essa foi a aula, né, que me coube, através do professor, pela coordenação do professor Hugo, dentro do conteúdo de semiologia. A nossa próxima aula vai ser sobre derrames pleurais. Em breve eu divulgo para vocês. Tenham todos aí um bom dia e as dúvidas vocês me perguntem depois.